Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este episódio número 9 do podcast. Para este episódio iremos falar acerca de um tema muito importante para todos os violinistas, o método Suzuki. E eu não poderia estar mais contente com a convidada do episódio, a professora Alexandra Trindade. A professora Alexandra Trindade é professora na Academia de Música de Paços de Brandão e também diretora pedagógica desta instituição. É também professora de violino na Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelo Branco. A professora Alexandra é uma figura de renome no ensino violinístico em Portugal. É também chefe de naipe dos segundos violinos na Orquestra Filarmónica Portuguesa. Sem mais demoras, vamos a isso. Olá a todos, olá professora Alexandra, muito obrigada por estar no podcast. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Professora, gostaria que nos contasse um pouco acerca do seu percurso musical? Ora bem, eu iniciei os meus estudos em violino quando tinha 7 anos, na Academia de Música de Espinho. Depois, alguns anos mais tarde, transitei para a Academia de Música de Paços de Brandão. A nível superior, prossegui estudos na ESMAI, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico de Porto, e depois continuei em mestrado em performance e mestrado em ensino de música na Universidade de Aveiro, tendo depois realizado finalmente o título de especialista em performance no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Ok. Ok, então debruçando-nos agora um pouco sobre o tema do episódio, gostaria que se nos podia explicar um pouco o que é o método Suzuki. Ora bem, que é o método Suzuki? O método Suzuki é uma metodologia que foi concebida pelo Sr. Suzuki numa sociedade com determinadas características no Japão, e que partia do princípio que a aprendizagem de um instrumento, neste caso o violino, mas depois o método foi replicado para outros instrumentos também, partia do princípio em que a aprendizagem de um instrumento poderia basear-se na aprendizagem da língua mãe. Ou seja, como uma criança aprende a falar, também poderia aprender a tocar, sem para isso ter que ter uma base teórica, ou seja, saber ler o pentagrama, as notas musicais, compreender o ritmo. E nesse sentido, poderia começar desde muito cedo a aprender a tocar um instrumento. Okay. Depois, a metodologia Suzuki apoia-se numa triangulação que é fundamental para o sucesso da metodologia, que é a participação ativa, claro, do professor e do aluno e do pai ou mãe ou familiar que acompanha o estudo, que assista às aulas e que acompanhe o estudo diariamente da criança, no fundo para conseguir, à semelhança do que acontece com a aprendizagem da língua-mãe, o adulto ir corrigindo, ir acompanhando, ir corrigindo e a criança ir aprendendo de uma forma o mais natural possível. Ok. E quando é que este método foi introduzido aqui em Portugal? O ano em que foi introduzido o método em Portugal foi no ano letivo de 1993-94. Foi introduzido na Academia de Música de Paços de Brandão pelo violinista, agora já não é violinista, mas maestro Osvaldo Ferreira. O maestro Osvaldo Ferreira estudou no estrangeiro, nos Estados Unidos, e realizou cursos de formação do método Suzuki e depois tentou aplicá-lo pela primeira vez na Academia de Música de Paços de Brandão, simultaneamente também no curso de Música Silva Monteiro, no Porto,
e foram os primeiros passos na metodologia Suzuki. Não confundamos a metodologia Suzuki com os métodos, ou melhor, os livros que existem do método Suzuki, porque a metodologia é muito mais do que isso. É esta triangulação que eu falei, é depois também a classe de conjunto, que é diferente das aulas convencionais de instrumento, em que tem uma classe de conjunto e que pode não ser propriamente uma classe de conjunto instrumental. Por exemplo, um aluno de piano pode realizar uma classe de conjunto de coro, não instrumental. No caso do violino ou da metodologia Suzuki, tem a sua aula individual e depois na classe de conjunto tocam todos juntos, como é lógico, mas tocam também as mesmas peças que aprendem na aula de instrumento. Aqui há uma grande diferença. E nessa classe de conjunto assistem aos alunos mais velhos e existe uma motivação adicional no sentido dos mais pequeninos começarem a ouvir as peças que os mais velhos já tocam e terem vontade e criarem automotivação também para quererem atingir os patamares já dos alunos mais adiantados. Pois, isso é super interessante. E neste momento em Portugal, existe alguma instituição que ainda continua com este método, ou não? Sim, no fundo o método depois proliferou por todo o país e existem sim várias escolas, academias, escolas mesmo que usam a metodologia de uma forma quase ortodoxa, mas a maioria das instituições, no fundo, foi adaptando a metodologia Suzuki à nossa realidade e à realidade do seu contexto também de escola. Ou seja, por exemplo, nós na Academia de Música de Passos de Brandão aplicamos a metodologia Suzuki, mas, no fundo, isto sempre aconteceu. Utilizamos sempre aquilo que nós considerávamos que era mais proveitoso. Isto, no fundo, acaba por acontecer com tudo e com quase todas as atividades na nossa vida profissional. Nós já não seguimos uma metodologia, mas nós somos o resultado de muitas influências. Portanto, dizer que usamos a metodologia tal como foi concebida, não, nada disso. Nós utilizamos aquilo que achamos que é importante e que ao longo destes anos, ou seja, desde 93, 94, ou seja, já fizemos, aliás, comemoramos os 25 anos da introdução do método Suzuki em Portugal há 2 anos atrás, ou melhor, fará 2 anos agora em julho. Portanto, já vamos para o 27º ano de aplicação desta metodologia na Academia de Música de Passos de Brandão. E o que acontece é que nós, como eu estava a referir, nós utilizamos aquilo que consideramos que tem efeito positivo na aprendizagem do aluno. O quê? A presença dos pais, ou do encarregado de educação, ou seja, esta interação. Utilizamos sim os livros e as peças de livros, mas também muitas vezes vamos utilizando e introduzindo outros livros, outras peças que achamos que é importante para o aluno. Realizamos sim a classe de conjunto, mas depois também cada aluno tem que ser tem que ser pensado e tem que ser trabalhado de uma forma individual, não pensando naquelas massas de alunos em que temos que fazer para todos igual. Não. Sim. Fazemos para o início, mas depois cada aluno vai seguir o seu percurso. Pois. No fundo, depois adaptar um bocadinho a cada aluno individualmente, não é? Exatamente. Ok. E na sua opinião, quais são os prós e os contras de ser um aluno iniciado no método Suzuki? Ora bem, vamos começar pelos prós. O que eu considero mais positivo, ou considero positivo na utilização desta metodologia, é o facto de poderem começar desde cedo. Quando eu falo desde cedo, o método está previsto ser aplicado a partir dos 2 anos e meio, por exemplo. Às vezes 2 anos e meio é precoce, mas também depende de criança para criança. Portanto, a partir dos 3 é execuível, 4, por aí fora. Portanto, permite-nos, porque adaptamos o instrumento, colocamos determinados objetos para facilitar a aprendizagem inicial, permite-nos começar cedo.
Como utiliza peças e melodias infantis, também é mais apelativo para as crianças. Reconhecem temas como o Balão do João, a Canção dos Patinhos, são melodias infantis e normalmente são muito mais apelativas do que outras melodias que as crianças não conhecem e no fundo já é tudo o desconhecido. Portanto, isso é positivo. É muito positivo o envolvimento dos pais ou da Carrada de Educação. Porquê? Porque não é uma matéria em que depois se cria um fosso em casa de o que é que aprendeste na escola? Pois, mas eu não percebo nada disso. Ou seja, não, o pai ou a mãe têm mesmo que ir compreendendo e ao longo destes anos eu já tive alunos e pais que acompanharam as aulas desde os 5 anos até aos 17, 18 anos e vinham assistir às aulas e acompanharam sempre. Isto é importante no sentido em que realmente as pessoas envolvem-se, estando envolvidas, normalmente estão mais motivadas. Depois, é relevante o que é a classe de conjunto, por exemplo, o facto de ouvirem já, no fundo, trabalhar o ouvido precocemente e já ouvirem as próximas lições, os próximos temas e criarem a ambição de quererem tocar também. Temos imensos relatos deste género de crianças que depois já começam a cantar as notas e começam a cantarolar as melodias que vêm a seguir, verem os mais velhos, mesmo para os mais velhos também assumirem um bocadinho a responsabilidade de serem referências para os mais novos. Depois as apresentações em palco, acho que é importante porque eles desde pequeninos podem começar a apresentar-se em público e como não se apresentam a solo, sobretudo numa fase inicial, numa fase mais precoce da aprendizagem, é positivo porque no fundo estão escudados e conseguem apresentar-se com dignidade. O que é que eu quero dizer com isto? As audições em que o aluno se apresenta individualmente, se cria aquela ansiedade, se eu falhar toda a gente vai perceber, eu sou pequenino, mas no fundo cria-se ali alguma ansiedade. O facto de estarem em grupo, os mais pequeninos nem sequer se apercebem da responsabilidade que têm, não é? Porque no fundo os mais velhos estão a tocar por trás, isso acaba por haver uma sustentabilidade de som, de afinação, de tudo, e eles vão começando aos pouquinhos a apresentarem-se em público e vão ganhando confiança e gosto, ou seja, ir ao palco não se cria um medo de subir ao palco, não se criam fobias, normalmente, não é? Seja, mas não vamos falar daquilo que é a regra. E começam a querer cada vez mais, portanto, por ano é normal os alunos que seguem esta metodologia, estou a falar da escola, onde eu dou aulas, onde já tive imensos alunos e onde assumo lugar também de direção pedagógica neste momento. Já tivemos dezenas e dezenas de alunos que faziam anualmente 20, 30 apresentações. Isto chegou a acontecer. Não agora neste contexto, não é? Estamos num contexto diferente, mas há alguns anos atrás, entre audições mais formais, outras menos formais, em apresentações em concertos de solidariedade, em hospitais, também vamos tocar aos hospitais, em concursos que os alunos faziam, audições internas, audições externas, os alunos fizeram muitas apresentações. Ganharam confiança e ganharam gosto em fazê-lo, portanto é uma motivação. Pois. No momento não estou a lembrar-me de outros aspectos positivos, mas haverá certamente outros. No que diz respeito aos aspectos menos positivos, bem, a metodologia, como utiliza aquelas melodias infantis sequenciais porque em cada uma delas se introduz um aspecto técnico novo e que tem que ser aperfeiçoado na peça seguinte ou vão-se introduzindo novos aspectos ao longo das peças, é quase que obrigatório seguirmos aquela sequência. E ao seguirmos aquela sequência, o que acontece é que, por exemplo, nas audições vamos sempre ouvir as primeiras peças, é repetitivo, não vamos dizer o contrário. Mas tem que ser porque foi assim que todos os meninos, é assim que todos os meninos vão começando e depois como os mais velhos já podemos fazer outro tipo de coisas, mas aquela sequência inicial, sim, portanto há aqui uma certa repetitividade
Quem entra de novo gosta muito, mas para quem já frequenta há alguns anos, pronto, esse é um aspecto menos positivo. É um aspecto que pode ser menos positivo se também realmente não for bem pensado, bem estruturado. O Sr. Suzuki delineou ou definiu que a aprendizagem era através não das notas, não a fase inicial, estamos a falar numa idade muito precoce, nós estamos a falar já dos seus 6, 7 anos, porque ele concebeu a metodologia para começar bem cedo. Quando eu digo bem cedo, é mesmo a partir dos 2,5, 3 anos. Portanto, aos 6 anos as crianças já iriam começar e seria introduzida a leitura e tudo. Mas o que é que acontece? O que acontece é que às vezes crianças que comecem mais tarde, estamos a falar de aqui, no nosso país, se seguirmos as indicações ou se nos agarrarmos à ideia de se utilizar apenas os números dos dedos e não o nome das notas, essa transição depois pode ser difícil e já aconteceu. Se nós protelarmos, não aconteceu muito connosco, mas com outros alunos que às vezes depois transitavam, o que é que acontece? Se nós protelarmos a transição, ou até se não introduzirmos desde o início o nome das notas associado às cordas, o 1, 2, 3, 4, que são apenas os dedos que nós usamos, não é? O indicador médio anular e dedo mindinho. Depois nós temos 4 dedos para 4 cordas, depois já temos outras posições e é um processo um bocado complexo. Portanto, por isso é que eu digo, seguir uma metodologia de uma forma ortodoxa pode ser uma opção. É preciso avaliar também os prós e os contras. Nós não o fazemos, nós utilizamos apenas aquilo que achamos e que temos comprovado ao longo destes anos todos, que é realmente benéfico para os alunos. E entre outros aspectos menos positivos, há quem diga que os alunos Suzuki são muito mecânicos e tocam todos iguais, não propriamente, não tem que ser. Claro, se nós realmente aplicarmos exatamente a mesma forma de ensinar a todos e não estivermos atentos às características de cada aluno, o que é impossível, porque as aulas são individuais e é impossível um professor com sensibilidade não verificar que há alunos, e sabemos todos isso, que há alunos que são mais descontraídos, outros são mais tensos, outros até têm um posicionamento de mão direita mais natural, o outro é de mão esquerda, portanto, cada aluno tem características diferentes. E depois, falando tecnicamente, mas falando depois musicalmente, se realmente nós também explorarmos esse lado no aluno, os alunos não vão tocar todos iguais, isso é uma falsa questão. Tem que haver um ensino diferenciado para cada aluno. Isto é uma benesse que nós temos pelo facto de termos ensino individualizado, que nos faz diferenciar de tantas outras atividades. Não há ensino individualizado, quer dizer, se calhar até pode haver, mas não é a prática, não é ensino individualizado de balé, nem de ginástica artística, normalmente é em grupo, extrapolar, mas à partida nós temos que usufruir da possibilidade de termos um ensino de 1 para 1 para explorarmos ao máximo as capacidades do aluno e não aplicar exatamente o que fazemos no aluno A, ou B, ou C, ou D. Pois, sim, faz todo o sentido. Professora, e então, mais ou menos entre que idades, ou melhor, até que idade aconselha este método, a aplicação deste método? Ora bem, com que idade começar, com que idade terminar? Relativamente à idade de início, eu já o referi, a partir dos 2 anos e meio, embora 2 anos e meio, 3, mas depende muito das características da criança. A minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre o método Suzuki e eu entrevistei cerca de 18 professores a nível nacional e chegamos ali mais ou menos a um consenso que a idade em que os professores estão de acordo que será a idade mais adequada é aproximadamente os 5 anos. 4, 5 anos. Se me perguntarem a mim, pessoalmente, o que eu penso, depende. Há crianças com 4 anos que têm maturidade para começar bem. Depende também um bocadinho do género, se é feminino ou masculino, não querendo discriminar,
mas normalmente as meninas são mais maduras mais cedo. Pois. Portanto, uma menina e um menino com 4 anos muitas vezes têm posturas diferentes, mas não há crianças iguais. Portanto, os 5 anos, para mim, é a idade mais, digamos que seria quase a idade limite para começar bem, no sentido em que antecede a entrada para o primeiro ciclo. Ou seja, para mim, a partir do primeiro ciclo, a partir dos 6 anos, já têm que realizar trabalhos de casa, já começam a ter obrigações. E se juntarmos simultaneamente as obrigações também de ter que estudar um instrumento, porque obriga a que haja um estudo diário, se anteciparmos o estudo do instrumento, volta dos 4, 5 anos, já lhes estamos a introduzir essas obrigações, esse ritmo de trabalho, que vai ser benéfico para a aprendizagem do instrumento e que vai ser benéfico também para a aprendizagem na escola, porque já não é só brincar, não é? Porque acontece muitas vezes que as crianças, quando entram para o primeiro ciclo aos 6 anos, ouço imensos relatos neste sentido, e eu já não tenho tempo para brincar, pois, porque o tempo para brincar agora está mais reduzido e ainda há trabalhos de casa para fazer. Portanto, se anteciparmos isto com a música, vai ser benéfico, quer para a música, para a aprendizagem do instrumento, quer para a aprendizagem na escola. Depois, não há idade propriamente para abandonar a música. É mais adequada no primeiro ciclo, ou seja, no nível de iniciação, mas depois progressivamente têm que ser utilizadas outras estratégias, outros métodos, outros livros, introduzida a parte técnica também, quando o aluno tiver maturidade para compreender, porque dar escalas aos alunos só porque têm que fazer escalas, eles não vão perceber para que é que servem as escalas, não vão perceber para que é que servem os estudos técnicos, nem é só o facto de se explicar para que servem, mas eles têm que ter maturidade para isso. Portanto, não há uma idade em que digamos assim, pronto, a partir dos 8 anos ou dos 9 sais do método Suzuki. Não tem que ser, até porque os alunos podem continuar a frequentar a classe de conjunto, o que também é positivo para os mais novos e para os mais velhos também, no sentido em que qualquer coisa que seja fácil pode ser sempre bem e mal tocado, pode ser sempre bem e mal interpretado. Portanto, podem aproveitar também a classe conjunto para irem revendo peças antigas. Eu esqueci-me a propósito de uma das grandes vantagens da metodologia Suzuki, é a memorização. Pois. Agora, a propósito do que ia dizer a seguir, que era relembrar as peças antigas e manterem as peças na nossa, digamos, nossa memória definitiva, a capacidade de memorização dos nossos alunos que frequentam o método Suzuki é substancialmente superior à capacidade de memorização de outros alunos. E eu digo isto porque tenho dados para o dizer. Os alunos que começam a memorizar desde cedo conseguem memorizar imenso repertório. E está provado também que os alunos memorizam bem e fica na nossa memória definitiva tudo o que for memorizado numa idade precoce. Quando já é memorizado mais tarde, já não é tão fácil depois refrescar, digamos. E por isso, tudo o que eles memorizarem numa idade ainda de infância é o ideal. E se este quadro realmente se concretizar, que é começar cedo, fazer uma boa aprendizagem sustentada, com um bom acompanhamento, quer do professor, quer do pai encarregado de educação, as crianças vão aprender imensas peças, vão memorizar imensas peças e, mais uma vez, o que acontece é que esta capacidade de memorização, e porque o nosso cérebro tem essa capacidade de elasticidade também, vai ser aplicada não só na música, mas depois vai ser aplicada também nas outras áreas. Ou seja, é uma competência que se desenvolve e que depois pode ser aplicada em qualquer área. Não tem que ser na música. Os meninos que começam a estudar música aos 5, 6 ou ainda antes, não vão ter que ser músicos. Não, isto é uma atividade que lhes vai desenvolver, claro, capacidades musicais, interpretativas, técnicas, mas que lhes desenvolve um conjunto de competências que depois são aplicadas noutras áreas, e isto é mesmo muito importante.
Pois. E isso pode-se comprovar também no número de alunos que são muito bem sucedidos noutras áreas e que estudaram música. Tudo na área das ciências, há aqui uma correlação que já foi que há quem estude, que já tenha estudado isso, que é as ciências e a música. Há muitas pessoas que estão na área das ciências profissionalmente e que estudaram música e têm uma grande paixão ainda pela música também. Não, existem também noutras áreas, mas até internamente na Academia de Música de Passos Brandão, uma aluna já fez esse estudo. Pois. E é uma percentagem muito elevada, portanto, isto tudo a propósito ainda dos aspectos positivos. Sim. Sim, e há mesmo já estudos que comprovam, não é, isso da memorização, que ajuda, e que estudar música que ajuda na escola, não é, para os alunos memorizarem também a matéria e assim. Claro. Isso é muito bom. A professora há bocado falou também de outros métodos que podíamos adaptar ao ensino, e podia, por favor, dizer que outros métodos é que aconselha para quem está a ouvir, por favor? Ora bem, é assim, outros métodos que aconselho. Eu nem queria propriamente falar de outros métodos. Claro que existem outras metodologias, outras pessoas que desenvolveram estudos em violino, Paul Roland, por exemplo. Mas eu acho que, acima de tudo, e como eu já referi anteriormente, o mais importante é nós termos, no fundo, todos nós, e aquilo que nós aplicamos também nos alunos, é o resultado de várias influências. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos, não é? Uma sociedade global, em que vivemos, em que a informação está à nossa disposição. Não estamos a falar há 20 anos atrás, ou mais. Recordo-me quando eu estudei, era difícil encontrar gravações, havia CDs, mas não conseguimos encontrar. Hoje em dia está tudo no YouTube, portanto, no Google conseguimos procurar tudo, conseguimos ler livros, conseguimos ouvir gravações de imensos intérpretes, portanto, no fundo, outras metodologias. Eu acho que, no fundo, mesmo relativamente ao Suzuki, eu acho que o Suzuki também, neste momento, já são continuamos a chamar de método Suzuki, metodologia Suzuki, mas nós temos é que aproveitar determinados aspectos Suzuki e depois utilizar, se calhar, de Roland, ou de Kodály, ou de Orff, pesquisar também sobre Gordon, por exemplo. Não estou a falar unicamente de violinistas, ou depois, no fundo, procurarmos aquilo que é importante para o aluno. Voltamos a falar, peço desculpa, do foco. O foco é o aluno. Portanto, nós temos que ver o que é que o aluno precisa e o que é que é mais adequado em cada fase da sua aprendizagem utilizar. Portanto, nós, no fundo, é um resultado de influências e que vamos nós próprios também, e temos que ser criativos, que é assim mesmo, procurar o melhor e tentar aplicar. Resulta? Ótimo, continuamos. Não resulta, temos que procurar outras estratégias. Sim, completamente. Ok, professora, estamos a chegar à reta final, mas eu tenho mais 2 perguntinhas para lhe fazer. E a primeira é se tem algum conselho ou conselhos para os estudantes de violino em Portugal. Conselhos para os estudantes de violino em Portugal. Ora bem, é assim. Acima de tudo, não podemos encarar que estudar um instrumento é fácil, porque não é fácil. Como em qualquer outra área, neste momento e cada vez mais, os níveis de exigência são cada vez mais elevados. Não vivemos unicamente encerrados sobre as nossas 4 fronteiras, que só temos uma, na realidade, com a Espanha, mas não estamos encerrados no nosso país. Portanto, nós temos que olhar para tudo aquilo que se passa no mundo e perceber que sem trabalho não há sequer possibilidade de conseguirmos ter sucesso. E quando eu digo ter sucesso, não estou a falar propriamente de termos que ganhar todos os concursos nacionais e internacionais. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de aprender realmente um instrumento, aprender a executá-lo e darmos sempre o nosso melhor. Portanto, isso exige trabalho. E um dos conselhos é realmente, se queremos
se ingrar, temos mesmo que trabalhar. Trabalhar diariamente. O estudo de um instrumento, eu costumo dizer que a execução de um instrumento é como uma atividade de alta performance, como existe no desporto. Sim. São atletas de alta competição. No fundo, os músicos também têm que ser um pouco atletas de alta competição. Têm que trabalhar diariamente. Não há nenhum atleta que só treine, só vá aos treinos à quinta e sexta para jogar no sábado. Isso não existe. Claro. Existe treinar todos os dias e sabemos perfeitamente, por exemplo, na natação de competição, treinam imensas horas diárias. Na aprendizagem de um instrumento tem que ser exatamente assim. Portanto, trabalho diário, sem frustrações, porque depois há alguns alunos que desenvolvem frustrações, que não conseguem, ou porque também começam a ter outras referências e começam a achar que é inatingível. Não há nada inatingível. Pois. Até porque eu costumo dizer, as aparências às vezes iludem. Sim. Existe trabalho e cada pessoa tem as suas características. Há pessoas mais talentosas, há pessoas que têm que colmatar se calhar um pouco menos o talento com o trabalho, mas isso não significa que as pessoas que tenham menos competências iniciais não as possam desenvolver e não possam até superar as pessoas que têm mais facilidades, passo a expressão. Ou seja, aquele violinista que até tem muitas facilidades em trilos, em cordas dobradas, ou isso. Sim, mas depois tem que ser, no fundo, tem que ser consolidado e tem que ser concretizado. Pois. Agora, se o violinista ou o estudante A precisa de 5 horas para o fazer e o estudante B só precisa de 3, na realidade o que interessa é o resultado final. E o resultado final é que, no fundo, vai permitir-lhe continuar ou não. Portanto, trabalho diário, persistência e as pessoas serem determinadas, ou seja, realmente se é aquele o objetivo, vamos trabalhar para isso. Sim. Se não for atingido, há outras oportunidades que vão surgindo. Às vezes costuma-se dizer que o pior que nos pode acontecer foi o melhor que nos aconteceu na vida. Portanto, às vezes, não passar num concurso, não conseguir chegar à final do concurso, isso também é uma aprendizagem. E hoje em dia fala-se muito dos concursos de violino ou de outros instrumentos, os prós e os contras, e acho que todos temos assistido que houve uma proliferação enorme de concursos pelo país e, no fundo, pelo mundo, já existia também, nomeadamente até concursos online. E também tem os seus prós e os seus contras. Agora, acima dos concursos, e o mais importante é a aprendizagem. Não é propriamente o prémio. Claro que se a aprendizagem é bem feita, se o processo todo é bem feito e se consegue realmente atingir o prémio, ótimo, é um reconhecimento. Não é? Isto é mais ou menos como ter uma boa nota num teste. A nota do teste, no fundo, reflete se o aluno aprendeu. Mas não quer dizer tudo, não é tudo. Sim. Portanto, o que eu estava a dizer é, se nós definimos um objetivo de realizar um concurso e não correu bem, não passaram à final, não obtiveram o prémio, isso não é de forma alguma motivo para desistir. Não vamos desistir. Há outras oportunidades, há outras coisas para se fazerem, igualmente importantes e que contribuem igualmente para a formação. Portanto, muito trabalho diário, determinação, persistência e as pessoas definirem muito bem aquilo que pretendem atingir. E depois tudo vai acabar por acontecer de uma forma natural, sem pressões e sem necessidade de como é que eu hei de dizer, de tentarmos influenciar seja o que for. Tudo vai acontecer de uma forma progressiva e natural. Pois. Professora, muito obrigada pela partilha mesmo, foi fantástico. E agora, só para terminar, tem algum livro que recomendaria para ler? É assim, depois de falar desta temática, devia recomendar livros de Suzuki, de como é que se estrutura, como é que o Sr. Suzuki, sim, e há imensa bibliografia inerente ao Sr. Suzuki, mas há um livro que eu recomendo, que não tem a ver com o método Suzuki, mas sim com Galamian.
que foi uma referência, foi um pedagogo de referência, e que lá está, a propósito ainda que outras metodologias, mais do que metodologias, são pessoas violinistas que desenvolveram também ideias e que exploraram essas ideias. Estamos a falar de Galamian, estamos a falar de Menuhin, por exemplo, Flash, que escreveu os seus livros de escalas e que também é uma referência, porque depois tem que ser dado o passo seguinte, não ficar agarrado ao Suzuki, não é? Que é excelente para começar, mas depois analisar tudo o que existe à volta. E lá está, Galamian foi uma referência e por isso eu recomendo a leitura, sim. Ok. Muito obrigada por toda a partilha, professora, mais uma vez, e por ter estado aqui no programa neste episódio. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Gabriela. Muito sucesso para o programa. Obrigada. E esperemos ficar todos bem neste contexto. É um momento difícil, é difícil para todos os alunos, porque nós sabemos exatamente o que aí vem. Não sabemos se vamos continuar neste regime presencial por muito tempo ou não, e no caso das aulas de instrumento, classes de conjunto, orquestras, é realmente muito diferente da aula presencial da aula online. Sim. Mas também temos que encarar isto como um período transitório, e lá está, sempre com persistência, que vamos realmente superar todos em conjunto e que vamos ficar bem. Okay. Obrigada, parabéns. Muito obrigada, professora. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.